Tem pessoas, profissionais do meio e até doutrinadores que classificam as holdings de diversas formas diferentes. A holding familiar, que é o que a gente usa mais aqui, holding patrimonial, holding financeira, holding rural, holding imobiliária e holding mista. Esses são os termos mais utilizados. Mas dessas todas, qual é a diferença entre elas? Bom, para mim, na prática, a diferença é meramente acadêmica, porque o sistema de holdings, ele é um sistema, né, como propriamente o nome diz, né? Então, qual que é a diferença entre elas? Bom, a diferença é acadêmica. A holding rural seria uma holding que tem a predominância do patrimônio constituído por fazenda, gado, plantações, né, coisas do meio agropecuário. Agora, a holding imobiliária seria uma holding que tem maior parte ou totalidade do patrimônio constituída por imóveis urbanos. Holding financeira seria que teria investimentos financeiros, ações em bolsa, seria esse tipo de predominância da atividade dessa empresa. Agora, e a holding mista? A holding mista seria que mistura um pouquinho de cada uma dessas atividades. Então, na prática não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque a maioria dos casos, ele existe um mosaico de bens ali. Não tem só um tipo de bem. Seria o que, então, se chamaria nessa classificação de holding mista. A gente chama de holding familiar, né? É o termo que a gente mais usa. E aí, para o cliente, não faz a menor diferença. Porque se ele tem a fazenda e a gente precisa negociar um financiamento rural que ele tem lá para transferir para dentro da empresa esse financiamento, vai ser nós, advogados, que vamos fazer isso. Se for investimentos financeiros e a gente tem que entrar em contato com a corretora, né, de ações ou com o próprio banco para transferir esse patrimônio, esses investimentos para dentro da empresa, vão ser nós, advogados, que vamos fazer também, lógico, sempre acompanhado com autorização final do cliente, mas a negociação, todo o trâmite que a gente vai fazer, todo o problema para fazer isso, né, toda a executividade vai ser nossa. Então, para o cliente, isso pouco importa. Essa divisão é meramente para poder se ter algum tipo de classificação, né, até uma divisão aí dentro dos livros, né, para se conseguir se estabelecer uma melhor divisão para fins de estudo. Mas, na prática, esses sistemas todos, eles se confundem e se misturam. Então, não faz diferença. É por isso que eu digo que existem só dois tipos de holding, né? A holding familiar, que é essa que a gente constitui a célula cofre, e a holding operacional, que aí sim vai ser aquela empresa holding, que talvez você já tenha escutado, que é dona de outras empresas, né? Por exemplo, a Coca-Cola, né? Ou Itaúsa. A Itaúsa é a holding do Itaú, que vai ser a detentora das outras empresas do Itaú. No caso, a FEMSA é a holding da Coca-Cola, ou da Petrobras também vai ter a sua holding, que vai deter as outras, vai ser a sócia majoritária das outras empresas da Petrobras, petrolíferas e distribuidoras, refinaria, etc. Então, essa é a holding operacional, a holding que vai exercer a atividade empresária propriamente dita, ou vai ser sócia da empresa que vai ter atividade empresária. E a outra, que a gente trata mais aqui, é a holding familiar, que vai cuidar do patrimônio da família, que vai ter a célula cofre e que a gente tem todo esse cuidado especial. E, em muitos casos, a gente vai estabelecer, de um lado, a unidade operacional, né, que vai cuidar das empresas, da família, inclusive, né, e, de outro lado, a gente vai estabelecer a holding familiar, que vai cuidar, então, do patrimônio da família, inclusive para segregar essas atividades e diminuir os riscos, ou anular, né, os riscos de que essa atividade empresária venha causar risco
o patrimônio da família. Na verdade, a atividade empresária ela é para agregar, né, para a construção do patrimônio. A gente não pode deixar que essa atividade venha gerar um risco para aquele patrimônio que já foi construído. Então, a gente estabelece 2 sistemas paralelos para isso. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu gostaria só de trazer essa diferença das holdings familiares, que na verdade existem só 2, né? A holding operacional, então a célula operacional, e a célula cofre, ou a holding familiar, aqui do outro lado. O resto são diferenças acadêmicas para fins de estudo.